Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José e hoje vamos dar sequência à nossa série especial sobre os papas. Hoje vamos falar sobre mais 4 papas, do sexto ao nono papa. Para falar sobre esses 4 papas, que são os quatro santos, a minha irmã, Bruna. Hoje vamos descobrir quem é que criou a função de padrinho e madrinha para o batismo. Então é isso aí. Pega o seu café e venha ouvir mais esse episódio sobre o Café Católico. Então, relembrando aqui os ouvintes que nós já temos outros 2 programas sobre os papas, foi uma ideia que a gente teve de aos pouquinhos ir falando sobre todos os papas. O programa não vai faltar. Como nesses papas, o primeiro a gente falou sobre São Pedro, né, o primeiro papa, depois nós falamos do segundo ao quinto papa, né, e agora nós vamos falar do sexto ao nono. Então, como eles têm até poucas informações, por isso que a gente vai aglutinar, né, então, de 4 em 4, mais para frente, assim, conforme for aparecendo alguns papas que tiver mais avança, mais história, assim, mais dados, a gente vai fazer às vezes programas sozinho, 2, 3. Mas aqui então, se você não viu, a gente recomenda que também ouça os outros 2, mas também não é obrigatório ouvir os outros programas antes de ouvir esse. Então, nós vamos agora então para o sexto Papa da Igreja Católica, o sexto dos 266 papas que nós temos até hoje, né? O sexto Papa, que é Santo Alexandre I. Aí, para ter uma noção, a gente ainda está bem no começo da igreja. É no século II ainda, bem no primórdio. Isso. Não se tem uma data exata do nascimento de Alexandre, mas provavelmente ele era romano, né, por nascimento. Ele foi papa, a data, né, oficial do Vaticano, o início do papado fica entre 108 e 109 e o fim entre 116 e 117. Né? Então, algumas fontes vão variar, mas o pontificado dele teria durado de 7 a 10 anos. De 7 a 10 anos, e durante o período em que o imperador Trajano estava no poder, né? O imperador Trajano ficou do poder de 98 a 117. Então, ele fica ali, né, mais ou menos nesse período, Santo Alexandre I. Todos esses papas, assim, de início, a gente não tem muitas informações. Então, eu já pontuei aqui, se lembrar, porque é meio difícil. Muitas das informações foram levantadas depois, então muitas coisas não tem muitas fontes. E isso é bem normal, até porque na época, né, não se tinha necessariamente toda essa preocupação, ainda mais porque os papas, digamos que eram figuras periféricas assim, para a história, né? Não era que nem os imperadores de Roma, assim, que se registrava tudo. Tem que lembrar que o papa nessa época não é a figura do papa, assim, na questão mundial, tá? Não na questão religiosa. Na questão mundial, o papa não tinha relevância como o papa tem hoje. Então é importante a gente sempre ter isso em mente. Então a gente tem aqui algumas tradições que foram atribuídas a Santo Alexandre I, apesar de que não necessariamente tem comprovação histórica. Uma é que ele que teria colocado a inserção da narrativa da instituição eucarística no rito da missa. A questão a narração da última ceia, né? Então, a questão lá do memorial da paixão, realmente, não só toda aquela frase do memorial da paixão, né? Estava ali estando reunido com seus discípulos, na hora da sua morte, tomou o pão em suas mãos. Ele teria inserido essa narração no Santo Sacrifício da Missa, mas não dá para ter certezas daí, né? Então, esse daqui vem principalmente do livro chamado Liber Pontificalis, que foi um livro que começou a ser escrito a partir do século V, assim. Então, que ele traz muitas coisas, mas não tem muitas fontes sobre isso. Outra coisa que também o Liber Pontificalis vai trazer é que ele que teria começado com o costume de abençoar as casas com água benta e sal. Água benta é uma expressão bem comum, mas muitas pessoas nem todos sabem
do costume da igreja de abençoar com sal também, né? De usar sal dentro, assim, nas coisas. Pela ideia de sal do mundo e pela questão de sal da terra, né? Então, vem essa inspiração, né? O sal é um símbolo utilizado pelo cristianismo, né? Até no batizado também, o rito completo do batizado usa sal, mas na maioria dos batizados não é utilizado, infelizmente. E supostamente também a tradição afirma que durante o reinado do imperador Adriano, ele teria convertido o governador Hermes, né, o governador romano, e toda a sua casa, o que daria em torno de 1.500 pessoas, 1.500 almas. Né? Do imperador Trajano, né? Porque o período dele foi durante Trajano, né? Não durante o período. Então, mas é por causa que isso aí é o que se confunde, porque talvez ele tivesse pegado um pouco... isso daí seria antes do papado dele. Acho que o Adriano é antes, né? Não, Adriano é depois. É depois? O imperador Adriano é depois do... Porque aqui tá, o que eu achei é que ele teria... sim, falam. É que acho que talvez justamente... Mas é tradição, mas também é aquelas imprecisões. Mas que ele teria, então, sido... entre os que teriam sido convertidos, seria Santa Balbina. E né, o pai dela, e o pai dela, né? E o pai dela. São Quirino. Isso. Que são 2 mártires, né? Os dois, né? Tanto São Quirino quanto a Santa Balbina. Isso. E daí, novamente, ainda como o supostamente, né, se bem que hoje é, né, uma suposta identificação do Papa Alexandre como um mártir. Isso é interessante que até próprio o Santo Irineu, que é, digamos assim, considerado o primeiro historiador católico, né? Nem ele coloca Santo Irineu de Leão, né? Nem ele coloca eles como... Acho que é Santo Irineu de Leão. Nem ele... De Leão? De Leão de Lyon. Ou Leão, né? Porque que Leão seria, acho que a tradução de Leão. Santo Irineu de Lyon, ele que é do século II também, mas no final do século II, nem ele mesmo coloca Santo Alexandre, né? Como o primeiro Papa vai colocar, é um que a gente vai colocar mais para frente, que é São Telésforo, que é o primeiro que o Santo Irineu vai citar. Teoricamente, o Santo Alexandre teria sido um mártir. E ele teria morrido, se adaptado na via Nomentana, que é chamada. Era uma estrada histórica que ligava a Roma, né? Que dava essa ligação a Roma. E ele teria sido morto no dia 3 de maio, e por isso a festa litúrgica no dia 3 de maio. Mas, na verdade... hoje, estudos assim, percebem que provavelmente essa questão da decapitação foi uma confusão com outro mártir de mesmo nome, com um outro mártir chamado Alexandre também, mas que não teria sido Papa, porque na verdade não tem nenhuma indicação do túmulo desse mártir de que ele foi Papa. Então, provavelmente era algum outro cristão somente chamado Alexandre, e daí em certo período confundiram, né, fizeram essa ligação, né, de que ele teria sido esse homem decapitado nessa estrada, que é uma das estradas mais antigas, assim. Roma hoje tem um nome diferente, mas tem uma estrada moderna que segue mais ou menos o mesmo caminho dessa via Nomentana. E hoje, os restos mortais dele ficam na Baviera, né, na Alemanha. Interessante. Foi transferido ali no século IX para Baviera. Chegamos assim, né, do papado de Santo Alexandre I, né, Santo Alexandre I, então morreu ali pelo ano de 116, 117, não se tem certeza, e na sequência assumiu São Sixto I. Né, então, o papado de São Sixto I também tem uma precisão na data, ou teria começado em 117 ou 119, e o fim seria ou em 126 ou em 128. Né, então, o 7º Papa da nossa igreja. Também romano, com um papado que durou cerca de 10 anos. Né?
E foi papa durante o período do imperador Adriano, né? O imperador Adriano de Roma vai de 117 a 138. São Sisto I, ele seria o filho de um padre. Mas é bom lembrar que nessa época não tinha nenhum problema ser filho de padre, tá? Não. Eu não sabia isso, que o pai dele teria sido um padre, mas o que eu vi que o pai, ele era literalmente filho de um pastor, porque o pai dele chamava pastor. O pai dele chamava pastor. É porque priest, né? Também eu sei, tipo, ser um padre, né? Poderia ser um padre ou um pastor, talvez, né? Pelo que eu entendi quando eu tava lendo, né? Que eu tava lendo mais em inglês, que ele seria um filho de um padre, né? Pelo que eu pesquisei. Mas pode ser até ser que seja um pastor, então. Né? Mas se era filho de um padre, não teria problema nenhum, porque nessa época não era... O celibato não era obrigatório, então não seria necessariamente um problema. Então daí nós temos algumas, digamos assim, algumas lendas, esses mitos, assim, algumas histórias associadas a São Sisto I. Uma é de que ele teria escrito um decreto de que os vasos sagrados só poderiam ser tocados pelos clérigos, ou seja, né, pelos ministros ordenados. Ele teria feito esse decreto. E também o decreto de mandar cantar o santo no início da oração eucarística, assim, após o prefácio. Antes do início da oração eucarística. Mas essas duas decretos não tem, assim, nada que comprove que ele realmente fez isso, né? Então, não se sabe, assim, se foi ele, pode ter sido uma coisa posterior, anterior. Então, e outro também decreto que teria sido atribuído a ele é que ele teria feito um decreto de que nenhum bispo teria ser aceito como então em sua diocese sem um decreto do bispo de Roma, ou seja, sem um decreto do Papa, né? Sem o Papa assinando ou entregando um documento, né? Se alguém não apresentasse, ele não poderia ser aceito como tal em sua diocese. Um pouco trazendo essa ideia já da unidade, né, e cada vez mais a força do primado do Papa. Sempre teve respeito, mas a questão é que, sim, por que antigamente não se tinha também a mesma influência? Até pelo fato de que os papas, era difícil viajar, né? Então não era tão simples assim você cuidar de todas as igrejas. Né? Hoje em dia é 2 toques, né, para sair viajando tudo. Sim, não, hoje é muito mais prático. Muitas vezes, nessa época, o povo às vezes não chegava nem vivo. Tem que lembrar disso. Nessa época aí a pessoa saía, batia o dedão, morria. Tinha isso. Nessa época, até 50 anos atrás era assim ainda. No ponto do qualquer coisa morria. Qualquer pessoa nessa época, uma grande maioria das pessoas só conhecia realmente assim, a sua região ali, onde nascia, crescia ali. A sua vilazinha. Sua vila e pronto, sabe? Não tinha, porque fazer uma viagem assim era difícil, né? Era muito trabalhoso, né? Viajar de cavalo ou outros animais era demorado. O São Sisto, ele teria sido morto como um mártir, né? Enterrado na colina do Vaticano próximo a São Pedro. Seria um daqueles papas que estaria enterrado próximo de São Pedro. Mas também não tem assim... Não tem 100%. Né, não tem comprovação. Outra coisa também que eu li em alguns lugares é que ele escreveu 2 epístolas, né, 2 cartas, uma sobre a Santíssima Trindade e outra sobre o primado do Bispo de Roma. Só que eu fiquei interessado em ver se eu conseguia achar essas cartas, mas não achei em lugar nenhum, assim, eu não consegui achar. Não sei se tiver, é uma coisa muito difícil de achar. Eu queria ter achado porque seria interessante se eu pudesse ler um pouquinho, mas infelizmente eu não consegui achar nada, né, sobre... Mas ele teria escrito uma carta sobre esses 2 temas, né? Isso é uma coisa que era provável, porque já tinha, né? Porque a gente até as cartas que a gente tem no Novo Testamento, né? Então foram cartas escritas, então seria possível que ele tivesse escrito cartas assim direcionado, né? Mas infelizmente não consegui encontrar elas. Eu até curiosidade sobre ele diretamente é que provavelmente essa questão de a gente hoje chamar de cisto é um erro em confusão com... Porque o nome dele mesmo era Xisto, com X.
E o pessoal acabou chamando de Sisto, porque ele era o sexto sucessor de Pedro, né? O sétimo papa, mas o sexto após Pedro. E daí misturaram xisto com cisto. E virou, porque daí seis. Aí virou. O 6 em romano e acabou virando. Em latim, tem romano. Latim, romano. Em romano. Em romano. Em romano foi boa. Em latim. É tipo quando o pessoal fala. Né? Não, Sixtus. Isso. É tipo o pessoal falando. Ah, não, porque eu falo brasileiro. Oi? Foi tipo isso agora. Da festa litúrgica dele tá marcada como 3 ou 6 de abril. Não sei por que 2 datas, mas... É que eu acho que talvez tenha a ver com o problema dele ser padroeiro de 2 cidades. Ah, tu leu essa história também. Essa história é sensacional. Pode contar aí, pode contar. Tá, é que tem 2 cidades. A cidade de... Tu me corrige a pronúncia, tá, José? Alife e Aladre. Alatri, né? T. Alatri. Tá. Então, essas 2 cidades, até pouco tempo atrás, até 1984, elas tinham uma briga entre elas. Ele é padroeira dessas 2 cidades. E elas tinham briga falando que ambas tinham o corpo do Papa. Corpo inteiro. Né, o corpo inteiro. Importante. Tipo, o corpo inteirinho tava com ela. As 2 alegavam isso. E daí, então, 1984, né, foi que houve um teste e foi comprovado que ambas as cidades estavam erradas, porque cada uma tem cerca de 50% de cada. É interessante contar um pouquinho como que isso aconteceu, isso. Né? Então, vamos lá. Lá no século XII, 1131, né, segundo tem um livro, né, que vai acontecer em 1131, a cidade, né, e o condado de Alife estavam arrasados pela peste, né, então começaram a rezar, né, e pedir um sinal. Alguém, né, agora eu não sei exatamente quem, pediu Rainulfo, não sei exatamente o que ele era, se deu um padre aqui, porque não diz exatamente, mas ele tinha uma amizade com um antipapa, o Anacleto. O Rainulfo era conde da região. O conde da região, né? Tá, beleza. O conde da região, então, ele queria as relíquias de um grande santo, para que pudesse levar, né, então, para Alife, para que pela essa intercessão pudesse ter o fim da peste. Então, Anacleto, apesar de ser amigo do Rainulfo, não estava muito interessado, né, não estava muito disposto a ir, mas enquanto o conde ele estava na Basílica de São na Basílica de São Pedro, na audiência, ele chegou a notícia de que um pedaço da Basílica tinha despedaçado e tinha caído ossos, seriam ossos do Papa Sisto I. Então, viram como um sinal essa ali, e teria sido então dado esses restos do pontífice, foi entregue, né, para ser levado então para Alife. Então, e daí esse relato, ele fala que daí vem a questão da briga entre as 2 cidades. E daí a versão da outra cidade, tá, diz que o conde Rainulfo, ele mandou um mensageiro com um cavalo para avisar com a chegada das relíquias, né? E só que a mula que transportava a relíquia, tá? Ela que estava indo em direção, ela foi direto para a cidade de Aladre e não para Alife. Alatri e não para Alife. Então, tipo, Deus mandou a mula ir para outra cidade. Então, isso, daí, tipo assim, na história de Alife, essa mula foi enviada, mas ela chegou em Alife certinho mesmo, sabe? Onde está a igreja ali. Então, sempre teve essa briga falando até a questão de até 1984, quando descobriu que, na verdade, as 2 têm metade. E as 2, tá? As 2 histórias dizem que a mula foi até a catedral de cada uma das cidades e se ajoelhou. Eu acho que a coisa mais surpreendente aqui é uma mula se ajoelhando. Em Alife, né, os alefanos, eles
perpetuam, né, a memória de, tipo, dessa translação das relíquias. Então, sempre na noite de 10 de agosto, eles, que seria, assim, a data dessa translação, eles levam o busto de São Sisto, né, foi levado à igreja fora dos muros, ali permanece durante a noite, né, até as 9 da manhã do dia seguinte, que daí é recolocado na catedral da cidade, né, invocando, tipo, quando as relíquias entraram na cidade de 9 séculos antes. Então, as duas cidades têm São Sisto I como padroeiro, e no fim as duas estavam ao mesmo um pouco certas e um pouco erradas, né? As duas estavam erradas porque as duas diziam. Porque uma dizia que tinha 100% e a outra não tinha nada, né? Então as duas estavam erradas nesse ponto, na verdade, cada uma tinha metade. E hoje, daí meio que para compensar essa briga, tá? Hoje, anualmente, as dioceses, tá? Uma visita a outra onde está os restos de São Sisto. Então, uma vez ao ano, a diocese, né, de Alife vai até a Latri, e a Latri vai até a Alife. Legal. Bem legal isso. Pra amenizar, né? É legal, isso é legal, que, tipo, né, aceitaram a verdade. Isso é bonito de ver. Sim, aceitaram. E antigamente isso dava até um pouco mais de briga, infelizmente, por um período, essa briga de relíquias por causa da questão do dinheiro que gerava, daí você ter relíquia, daí que você ter peregrinações até o lugar, tudo, né? Às vezes nisso você conseguia sustentar a diocese inteira, sabe? Toda uma região que sustentava por causa de uma relíquia. O Papa Sexto I, né, então morreu ali por 126, 128, né, mais ou menos, ali a data, né, tem certeza. E depois dele, sucedendo a ele, vem São Telésforo, né, que teria começado entre os 127 e 128 e até 137 e 138. O oitavo Papa da nossa igreja, e cerca de 11 anos ali o pontificado dele, também durante o período do imperador Adriano. São Telésforo tem duas coisas que são, digamos assim, atribuídas a ele, né? Das questões litúrgicas, assim. Uma é que ele teria criado meio que uma quaresma, mais de 7 semanas de preparação para a Páscoa. Ele teria incluído essa tradição, né? E outra, ele falou sobre a questão de utilizar o Glória na missa de Natal da meia-noite, a missa do Galo. Porque o Glória, originalmente, ele era o único exclusivamente da missa de Páscoa. No início, o Glória era o único exclusivamente da missa de Páscoa. Então, ele teria incluído. Mas essas duas tradições, as duas coisas práticas, né, de você ter realmente, tipo, a quaresma, assim, bem estabelecida, e a questão do Glória na missa de Natal, parece ter sido práticas que provavelmente surgiram muito depois, né? Mas o Liber Pontificalis atribui para São Telésforo essas duas coisas. É por causa que essa principalmente é da Páscoa, tudo, tem uma carta de Irineu de Lyon, que ele fala para o Papa Vítor I, que mais pra frente a gente vai falar sobre ele, fala sobre a questão da Páscoa, de quanto que deveria ser comemorada a Páscoa, celebrada, né? E porque nessa época, tá, por muito tempo, a Páscoa, ela não tinha uma fórmula para ser comemorada. Tinham comunidades que comemoravam toda semana como se fosse uma nova Páscoa, tinha comunidades que celebravam no meio da semana, ou usavam o calendário judaico para comemorar no sábado, né? A grande discussão que tinha era justamente porque se você seguir o cálculo como é para os judeus, que é o 14º dia do mês judaico Nissan, ele tem todos os cálculos lá que são feitos, que para quem quiser lá, a gente tem um programa sobre a Páscoa que a gente explica isso um pouquinho melhor, como é que é feito esse cálculo, assim, a gente explica um pouco, o programa que a gente lançou no passado, uma Feliz Páscoa lá, né? Então a gente explica umas questões um pouquinho disso. Ou se você comemorava no domingo mais próximo a esse 14º dia, né? Porque para os judeus, eles comemoram, né, o Pesach, a Páscoa deles, né, que daí
a libertação, né, do Egito, independente do dia da semana que cai. É o 14º dia do mês Nissan. E nós, católicos, hoje nós comemoramos no domingo mais próximo desse 14º dia. Daí o que Santo Irineu coloca nisso daí é que o Telésforo já celebrava a Páscoa no domingo, né? E ignorando essa questão do dia exato onde caía dava uma preferência pela celebração da Páscoa no domingo. Também o Telésforo, ele é um dos padroeiros dos carmelitas, porque existem fontes que indicam que ele teria sido um dos eremitas do Monte Carmelo. Sim, sim. Daí ele é um padroeiro aí, né, dos carmelitas, venerados por ele. Seu Telésforo tem uma coisa interessante também, que ele é o único papa do segundo século inteiro cujo martírio tem uma fonte histórica confiável. Então, ele foi um mártir e é um dos poucos que tem bastante evidência. Então, tipo, dá pra, digamos assim, cravar, né? Com mais certeza, mais exatidão, que ele realmente foi um mártir. Então, não tem muitos detalhes exatamente como foi o martírio dele, mas ele tem mais evidências, né? O próprio Santo Irineu, né, coloca, né? Santo Irineu, tirando São Pedro, né? Entre todos os outros, o único que Santo Irineu, por exemplo, cita como mártir é São Telésforo, né? O primeiro, na real, né, que ele cita como mártir é São Telésforo. Os outros, apesar de a gente celebrar como mártires, o próprio Santo Irineu não cita como mártir. Existem 2 datas da festa litúrgica do São Telésforo, uma na celebração no Ocidente, que é dia 5 de janeiro, e outra a celebração, quer dizer, no Oriente, 5 de janeiro, e daí no Ocidente, 22 de fevereiro. Então, tem essas 2 datas. Isso acontece bastante, né? Os primeiros santos, né? Terem bastante essa confusão de quando é a data, ou de no Ocidente ter uma data, no Oriente ser outra data. Sim, sim. Até porque nessa aqui, assim, nessa época, a igreja ainda era completamente uma só. Então ainda não tinha tido nem o cisma. Então é muito comum, nesse momento, quando a gente vê agora, se confunde muitas tradições. O que se torna daí de ter 2 datas, às vezes para o mesmo santo, histórias divergentes em relação ao mesmo santo ou ao mesmo período. E também uma coisa que acontecia muito às vezes, o que se tinha de evidência era muitas vezes o nome, poucas coisas assim. E daí, pela necessidade de contar, às vezes ia se criando uma história, né? Então, pela necessidade de você, digamos, contar uma história. E às vezes, como disse assim, algumas tradições são atribuídas, tipo, bem especificamente uma pessoa, um pouco nessa ideia de reconstrução para fortalecer a ideia, né, do primado, do bispo de Roma, tudo, mas não necessariamente tudo aconteceu com aquelas pessoas, né? Então, um pouco para você mostrar certos tipos de preocupações que talvez nesse início talvez nem existiam tanto. Porque uma coisa que eu conversava aqui na teologia, aqui, um padre ele falou, eu falo assim, no início as comunidades só iam vivendo. Por quê? Porque enquanto todo mundo é cristão e todo mundo está seguindo a mesma coisa, você não precisa definir nada. Você só precisa começar a criar regra, decreto, quando as pessoas começam a fazer confusão. Quando começa a dar briga, começa a te dividir, daí você tem que sentar e falar, não, isso daqui é o certo, é isso que a igreja acredita. Então, enquanto todo mundo está celebrando de boa, tranquilo, não precisa ter muita regra de como tem que ser a celebração. Agora, quando começa a virar bagunça, alguém tem que virar e falar assim, não, assim é o jeito certo de se celebrar. Então, muitas das normas, às vezes, iam surgindo assim, né? Iam surgindo com tradições, tudo iam surgindo nas comunidades. Então, não tinha necessariamente tantas regras assim no início, porque não tinha necessidade. Aqui eu estava até vendo, José, curiosidade, sobre a questão do dia 5 de janeiro, supostamente não é sobre o Papa, né? Existe a chance de Telésforo ser um mártir africano. Era um mártir africano de mesmo nome. Então daí talvez essa confusão. Então é isso que daí se confunde, porque é o mesmo nome, e daí eles não conseguem ter, tipo, um fundamento histórico de que mártir era esse, especificamente esse Telésforo, que foi martirizado, eles não conseguem saber qual que era, se era o africano ou se era o Papa. Exatamente, porque é no mesmo período. Esses mártires muito antigos, muitas vezes o que se tem é somente uma lista de pessoas condenadas.
Você tem uma lista de cristãos condenados. É isso que você sabe sobre mártires muito assim do primeiro e segundo século, assim, né? Poucos você tem mais detalhes, uma comprovação histórica. A grande maioria, até alguns que têm certas histórias, você é simplesmente, na verdade, uma lista de nomes. E tá ali e as histórias vão surgindo depois com o tempo, mano. Mas é interessante isso dessa confusão. Então, por isso essa explicação das duas datas, né? E daí entra também um ponto ali, fazendo, né, que o José falou sobre a celebração, que é só quando começa a dar problema que vão, né, colocar um definitivo. É que nem, tem coisas que, assim, a gente tem que olhar assim, isso faz diferença para nossa fé? Saber exatamente tudo certinho como ocorreu? Não, faz diferença eu saber realmente se esse Papa foi martirizado, sei lá, degolado ou crucificado. Faz diferença? Não. O que faz diferença é saber que, independente de como ele morreu, ele se entregou completamente a Cristo. Sim. Tipo assim... Isso é importante. Se a gente não tem informação, vamos fazer o quê, né? A gente trabalha com as informações que a gente tem, né? A questão de ser honesto, né? De tipo, não, é isso que a gente sabe, é isso que a gente tem. E isso vários historiadores vão comprovar, essa questão da lista dos papas, tudo, a ordem. Tanto que daí, hoje, as datas que a gente está falando do pontificado são as datas que estão marcadas lá no próprio site do Vaticano. Se tu entrar lá, tá lá, são as datas. Então, a gente sabe que tem essas imprecisões. E isso é comum com outras figuras históricas também. Às vezes você tem imprecisões, não sabe de que nasceram, não sabe a idade, até pessoas extremamente famosas. Você não sabe todos os detalhes. Né? Por exemplo, para ver um exemplo, Júlio César, né, o grande, né, o Júlio César, né, que não foi imperador, mas considerado, digamos, um imperador póstumo, só sabe sobre a vida dele a partir da vida adulta. Não sabe nada, não se sabe onde que ele nasceu, onde estudou com a infância. Tudo que se sabe são suposições. Você sabe basicamente a partir do momento que ele viveu uma vida pública, assim, né? A vida como político, né? Tudo que ele entra pro Senado. É a partir dali, basicamente, que tu sabe sobre a vida de Júlio César. O resto, tu não sabe, assim, o que teve, assim, como que ele viveu, né? E aqui já estamos falando de uma figura que já naquele tempo era extremamente importante. E relevante para a população em geral, né? E num local onde já se tinha a preocupação de registrar a história, né? Porque a Roma já tinha o interesse de registrar a história. Então, às vezes que eu disse ali, o primeiro Santo Irineu, que vai ser o primeiro historiador da igreja, ele é posterior a isso, já final de século II, sabe? Então, que né, Santo Irineu, ele nasce por acho que 130, 140, se não me engano, mais ou menos, Santo Irineu de Leão. Ele nasce em 130, Santo Irineu, o primeiro historiador, assim, da igreja, né? Então, a gente vê aí, sabe, que pois tem essa dificuldade. E a questão é que o que mais importa é que há uma unidade, né? E tem várias coisas que vão comprovando essa unidade para nós. Mas é isso. Partimos para o próximo Papa? Santo Higino. Com H. Um ateniense. Exatamente. O pontificado dele tem uma variação bem pequena, variam entre 4 e 12 anos. É um negócio assim pequeno, essa é pouca confusão. Provavelmente ele começou no ano 138, só que não sabe se ele terminou no 142 ou 149. Então as fontes divergem bastante. Assim. Tipo... Mas foi durante o período do imperador Antonino Pio. Mas tinha uns nomes bonitos nessa época, né? Complicado o nome dessas épocas. É que o nome ligado, assim, quando você pega mais pro latim ou pro italiano, ele sempre parece mais bonito, né? Mas Antonino parece que... Transforma José em italiano aí, ó. Giuseppe. Antonino é Antônio. Curiosidade, Bruna não dá pra transformar porque Bruna já é italiano. Só faz meio cantado assim, Bruna. Inclusive, posso só uma piadinha do nome? É que Bruno e Marrone é redundância na Itália. Porque os dois é moreno, né? Os dois são pra moreno. Tá aí. Como tu citou, né? Ele é um ateniense, né? Provavelmente com um passado de estudos filosóficos, né? Então, ele é um dos papas gregos, né? Santo Higino. Ele seria filho de um filósofo grego também, né? Isso. De uma família de filósofos. Tem algo
não tem muitos detalhes do que ele fez, mas é um pouco interessante o período que ele tá, tem algumas coisas interessantes. Uma de que ele é contemporâneo de São Justino Mártir. Então, tanto ele quanto São Justino Mártir teriam chegado em Roma mais ou menos na mesma época, né? Então, é curioso isso, né? São Justino Mártir é um dos primeiros padres da igreja, assim, digamos, um dos primeiros teólogos, assim. Talvez, eu acho que dá para considerar o primeiro, acho que é considerado o primeiro padre da igreja, assim, né? São Justino Mártir. E também 2 professores gnósticos, o Valentim e o Serdão, eles também teriam vindo, respectivamente, da Síria e Egito para Roma nesse período. Então, isso indica que Roma havia se tornado já um centro cristão, né? Então, ainda não era oficialmente cristão, né? Isso, mas você já mas vê que já tipo, era... assim, o fato de Justino Mártir, né, ir se deslocar para Roma, esses professores gnósticos que vão estar ligados a uma heresia que vai dar bastante trabalho, que vai ser uma das primeiras heresias que dá bastante trabalho na igreja, que é o marcionismo, criado por Marcião de Sinope, que o Marcião de Sinope é um cristão que se deixa influenciar por Valentim e Serdão, né, e ele vai criar toda uma heresia, mas que a gente não vai falar hoje, na verdade, porque ela vai ser um problema, na verdade, do próximo Papa, né, do 10º Papa, que a gente vai falar no próximo programa. Mas a relevância de você falar desses deslocamentos é justamente isso, porque aqui nesse período de Santo Higino, então a gente já começa a perceber que, de fato, Roma estava cada vez mais virando esse centro de referência para os cristãos. Então, se os cristãos queriam se aprofundar, queriam escrever, queriam estudar, eles de alguma forma se deslocavam para Roma. Então, já se encontravam em Roma, que era o centro do Império Romano, né, e estava virando cada vez mais esse centro do cristianismo. Ele é o responsável também, né, durante o pontificado dele, que houve mudança nas estruturas hierárquicas da igreja e na cerimônia do batismo. Ele que introduziu a figura do padrinho e madrinha de batismos. E é só colocando uma curiosidade que eu descobri recentemente, tá? É que não é necessário padrinhos para o batismo. Não é obrigatório. Mas é altamente recomendável. É uma tradição. É altamente recomendável, é uma tradição, tá? E é lindo, e tem todo realmente um valor, mas não é aquela coisa assim, tipo, nossa, não dá pra batizar, ou pega qualquer pessoa aí pra batizar pra ser padrinho. Não, se for, né? Escolha bem escolhido o padrinho. Mas, assim, em último caso, o padre pode batizar mesmo se não tiver padrinho. Mas isso é um caso que e o padre que batizar pode ser o padrinho também, então... Mas é um caso que quase não é feito, acontece. assim, porque não tem necessidade também, né, disso. Que seria mais um caso, assim, porque realmente, encontrar nenhum padrinho, assim, né, meio difícil. Meio difícil. Nem que precise fazer como a história daquilo que o Papa Francisco fez quando ele era ideal na Argentina, né, em Buenos Aires, né, que, não sei se tu sabe, conhece essa história. Acho que não. É que assim, tinha uma mulher que ele via todo dia, ela ia com vários filhos, assim, tinha uns 5 filhos. E ele sempre estava na missa. E aquilo chamou atenção, e daí o Francisco, né, ainda na época cardeal, né, Bergoglio, um dia no final da missa, avisou o ministro, manda aquela mulher esperar que eu quero falar com ela. Chegou para ela e falou assim, os seus filhos, eles são batizados? Ela falou, não. Ela falou assim, não tenho, que nem tenho padrinho, não tenho como as taxas, nada, né? E ela acho que o marido tinha abandonado ela, os 5 filhos, e a moça dava pra ver que ela era bem pobre, assim, né? E acho que eram 5 filhos. E daí, o que o cardeal fez? Ele pegou e chamou as lideranças da comunidade e foi pegando criança por criança, falando assim, você vai ser padrinho dessa, você vai ser padrinho dessa, e vocês vão cuidar também para dar comida, para dar roupa para eles, tudo assim, sabe? E fez as lideranças cuidar da comunidade, cuidarem daquela família. Que lindo!
Que às vezes se perde que o padrinho é um pouco nesse sentido também, né? Não dá, mas o cuidar, o zelar, né? Por tudo, né? Sei se é esse apoio, né? Então é bem interessante isso. Então, Santo Higino, ele teria, voltando ali para Santo Higino, para fechar, né? Ele teria sido um mártir também. Terceiro, como disse, porque não tem muito registro. E a festa litúrgica no dia 11 de janeiro. Ele também tá enterrado na próxima tumba de São Pedro, né? Mais um lá do Monte no Vaticano, lá no cano do Vaticano. Mais um. Então é isso. Então, chegamos ao fim dessa lista, né? Mais 4 papas para conta. Apesar de a gente falar 4 papas, o programa não ficou tão longo assim. Porque, como eu disse, a gente não tem tantas coisas para falar, mas paramos por aqui, nesses 4. Mais para frente voltaremos, né? Uns meses voltamos com mais um programa aí, falando aí de mais alguns papas da igreja. Certeza que no próximo a gente fala de São Pio I. São Pio I, que é o próximo da São Papa. E que algumas figuras que a gente falou, Faletim, Serdão, Marcião, vão aparecer novamente, porque vai ter uma confusão da grande, mas isso é cenas para os próximos capítulos. Então agora vamos para as nossas dicas culturais. Então, Bruna, o que você tem para sugerir? Então, eu vou sugerir algo nada a ver com o tema, tá? Eu assisti 2 documentários essa última semana, tá? Um documentário e uma minissérie. Uma é o Golpista do Tinder, tá? Que é bem interessante. Sim, eu não assisti ainda, mas eu sei. Que ele se passava por um bilionário e deu golpe em várias mulheres ao redor do mundo. Inclusive, uma amiga minha brincando assim, eu não quero cair nisso. Primeiro que eu nunca ia cair nunca ia entrar no Tinder. Segundo, o que um bilionário ia tá fazendo no Tinder? Um cara bilionário, tava lá no perfil dele, bilionário. Dá licença. E o outro é uma minissérie, é mais longa, tá? São 9 episódios de 1 hora cada episódio, tá? Esse é mais tenso, que é Inventando Anna Sorokin, que também é sobre uma golpista. Só que essa é uma menina bem mais nova, uma menina de 26 anos, que conseguiu enganar toda a alta sociedade de Manhattan. E a minha dica também eu vou lembrar que dos livros que eu uso como base assim, para esse programa, que é o livro Os Papas, de Clemente a Bento XVI. A gente vai colocar o nome certinho também na descrição. E eu vou indicar das últimas coisas que eu assisti. Então, na verdade, eu vou indicar então 2 coisas também. 2 coisas que eu assisti recentemente. Uma é um anime, que é Demon Slayer. Gente, é muito lindo. É muito lindo, eu tô falando assim, a qualidade da animação. É sério, assim. É uma coisa assim de deixar no chinelo qualquer outra animação, assim. A história, ela não é das mais assim incríveis assim, de Demon Slayer. É aquela basicamente a história é o jovem, ele tem a família toda dele é morta e só tipo a irmã mais nova é transformada numa espécie de um vampiro. Eles chamam de yokai, se não me engano, tipo um demônio assim, mas é meio que uma espécie de um vampiro, só que ela ainda mantém uma certa consciência assim, sabe? Ela não chega a virar um monstro totalmente. E daí então o irmão, né, dela, que é o único outro que sobrevive da família, ele quer tipo se vingar e dar um jeito de fazer a irmã voltar ao normal. Só que a qualidade de animação é muito boa. Chegou ao fim recentemente o 3º arco. Eles fizeram uma primeira temporada, depois um filme, uma segunda/3ª temporada. Recomendo. E outra coisa é uma série muito engraçada e muito assim pra cima, que é Ted Lasso. Envolve futebol, mas você não precisa saber e gostar nada de futebol pra você gostar da série. Mas Ted Lasso é uma série do Apple TV Plus, e o que é? Ted Lasso, ele é um treinador de futebol americano que é contratado para dirigir para treinar um time de futebol, nosso normal, da primeira divisão da Inglaterra, da Premier League. E é muito, muito legal. E tipo assim, o bacana é porque assim, o Ted Lasso é aquela pessoa tão legal que chega a ser irritante. Às vezes, o Ted Lasso, ele é meio assim, sabe? Tipo, ele é o cara que ele é super pra cima, super gente boa, assim.
e a série é muito legal. Só assisti a primeira temporada, ainda tem duas, ainda vou assistir a segunda, mas é muito boa, muito premiada também, série Ted Lasso, então fica aí as dicas. Então, Bruna, considerações finais? Nos sigam no Instagram no @café.católico e entrem também a partir do link ali na bio no nosso grupo no Telegram. Ajude, né, a divulgar o nosso programa, dê 5 estrelas lá no Spotify, que nos ajuda também. Mande mensagem para nós lá, nos marque no Instagram, tudo. Você vai sempre interagir. É sempre uma alegria saber que vocês estão curtindo, o que vocês estão achando. Nos deem sugestões também de temas e tudo. E pode ser no grupo do Telegram também. Então é isso aí. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico. Jesus, a verdade, o caminho e a luz. Está vivo em nós, tem um nome, é Jesus. A verdade, o caminho e a luz.